Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Biologia. Essa atividade de Biologia é para o primeiro ano A, B, C, D, E e primeiro F. É uma atividade do segundo bimestre da nossa escola Neuza Maria do Bem. Essa semana aqui é a semana de estudos intensivos. Essa é uma atividade que nós voltamos para trabalhar um tema que já foi trabalhar novamente, fazer uma revisão desse tema aí e aprofundar um pouquinho. Então, o título da nossa aula hoje são relações ecológicas. Nós vamos voltar para trabalhar. Vamos para as habilidades. Identificar, caracterizar as maneiras pelas quais uma população pode alterar a vida da outra. Então, isso daqui nós vamos ver como uma população altera a vida de outra, né? Uma população pode alterar a vida da outra. Identificar como os seres vivos de uma mesma população podem relacionar entre si. Isso acontece, é importante relacionar entre si. Isso é muito importante para a sobrevivência dessa população aí, para aumentar o número de indivíduos, para se defender no meio ambiente, para buscar alimentação, etc. Então nós vamos ver como que esses indivíduos se relacionam entre si. Nós vamos comparar e analisar as relações ecológicas, né? Algumas relações ecológicas entre as populações. Nós vamos comparar e analisá-las. Tem as suas semelhanças e tem as suas diferenças. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, nós temos mutualismo. Tá aqui, mutualismo. É uma associação de duas espécies na qual ambas se beneficiam. Então tem informações importantes aqui. Então a partir de hoje, mutualismo é uma associação aqui, ó, de duas espécies. Então, duas espécies diferentes se associando, onde ambas se beneficiam. Você tem benefício para as duas espécies se associando. Tem benefício para as duas, então isso chama mutualismo. Tá aqui, mutualismo. Tá bom. Às vezes a associação entre as espécies é obrigatória. O que é isso obrigatória? A associação entre duas espécies para que elas possam sobreviver, então essas duas espécies precisam se unir, é obrigatória essa união, essa associação aqui, ó, das duas espécies. Então elas precisam se unir e viver as duas juntas, é obrigatória. Para a sua sobrevivência, senão não tem a sobrevivência delas. Uma depende da outra, por exemplo, para se beneficiar, né? Outras vezes não, aí já não é necessário, já não é preciso. Então tem espécies que elas podem viver no mutualismo, que é a associação entre duas espécies, mas podem viver fora também. Elas podem viver separadas, né? Não necessitam de outra espécie para sobreviver. Aqui. Em qualquer caso, quando o benefício é mútuo, falaremos em mutualismo. Então, o mutualismo é quando a associação de duas espécies e o benefício é mútuo, ambas se beneficiam. Então, isso que é mutualismo, certo? Associação de duas espécies onde ambas se beneficiam. Isso é chamado de mutualismo. Vamos a um exemplo aqui, ó. Um exemplo dessa interação é o caso dos líquens. Legal, o caso dos líquens, um exemplo de mutualismo, que são a união de algas. Então, aqui, ó, unindo algas e fungos. Pronto. Então, líquens nada mais é do que a união de algas e fungos. É um exemplo de mutualismo, que vivem em estreita associação, que vivem juntos, onde as algas clorofiladas realizam a síntese de matéria orgânica. Então, as algas, ó, têm uma função aqui, ó. Nessa associação, as algas, elas produzem, que é a síntese, é produzir matéria orgânica. Aqui os fungos utilizam, legal, então os fungos estão se beneficiando, legal, utilizam como alimento. Por sua vez, os fungos retêm umidade. Então os fungos, ó, a função deles aqui, ó, retém umidade. E as algas usam sais, retém umidade, sais e fornece a alga certa proteção. Então, ó, fornece proteção para a alga, fornece umidade, sais. Então é um ajudando o outro.
por isso que chama-se mutualismo, essa associação, né? E os dois se beneficiam, não tem prejuízo para ninguém, certo? Vamos lá, aqui está um exemplo de líquens, né? Nós temos aqui a associação de fungos e algas, aqui. Outro exemplo, vamos a outro exemplo aqui. Legal. É o caso de mutualismo dos ruminantes. O que é ruminantes mesmo? O que é ruminantes? Ruminantes são animais que têm estômago associado com bactérias. Tem bactérias dentro do estômago. Então eles precisam se alimentar. Vaca, boi, por exemplo, é um exemplo. Eles se alimentam de matéria vegetal que é difícil de fazer a digestão, de romper a célula vegetal para que os animais absorvam os nutrientes. Então, como é difícil isso, os animais, eles comem, eles se alimentam, vai para uma parte do estômago. Depois eles, ruminantes, voltam o alimento para a boca, mastiga de novo e volta para outra parte do estômago. E aí sim tem bactérias lá que vão ajudar ainda na digestão dessa matéria vegetal, desse alimento, para romper toda a barreira, aquela camada grossa que tem, né, dos vegetais. Quando nós olhamos as células vegetais, vai ter uma camada externa grossa, né? Então, para romper aquilo ali é necessário ter esse tipo de mutualismo aqui. Bactérias dentro do estômago, né? Então, tem aqui, que abrigam em seu grande e complexo estômago muitas bactérias, bactérias indispensáveis para a digestão. Então, as bactérias ajudam na digestão dessa matéria vegetal aí, que é aqui, a parede de celulose. Então, para romper essa parede, para poder retirar os nutrientes do alimento, certo? Aqui está um exemplo, né? Nós temos aqui a primeira parte do estômago. O animal se alimenta, vem, passa pelo estômago, volta para a boca aqui, faz ruminar, mastiga de novo, volta para cá. Dentro do estômago tem as bactérias que vão ajudar a quebrar essa barreira, essa parede de celulose aí da célula vegetal, que é aqui, a vegetação aqui, que está se alimentando, tem uma parede celular. Então toda célula ali tem uma parede celular, é muito duro de romper. Então precisa mastigar bastante, isso chama ruminar. Mastigar, vai para o estômago, volta para a boca, mastiga de novo, volta para outra parte do estômago. Aí tem bactérias que ajudam nessa digestão e aí sim vai absorver todo o material aí. E conseguir absorver os nutrientes dessa matéria vegetal aí. Próximo aqui, comensalismo. Tá. No comensalismo, uma das espécies envolvidas na relação é favorecida. Opa, então já mudou, Comensalismo já mudou. Uma das espécies é favorecida, enquanto a outra não sofre prejuízo. Então, aqui, Então, uma das espécies que está aqui, ela é favorecida, e a outra espécie que está aqui, ela não tem prejuízo nenhum. Então, o comensalismo, uma espécie é favorecida e a outra não sofre prejuízo. Comensal é uma relação alimentar ou não, às vezes não precisa ser alimentar, em que uma espécie se beneficia sem prejudicar a outra. Então, então aqui, o comensalismo, uma espécie se beneficia sem prejudicar a outra. Uma espécie é favorecida sem prejuízo para a outra espécie. Isso que é comensalismo, certo? Vamos a um exemplo aqui, um exemplo de comensalismo. São as orquídeas, bromélias ou samambaias, que vivem sobre o tronco das árvores mais altas. Então, comensalismo são orquídeas, bromélias e samambaias, que vivem sobre o tronco das árvores. Então, essas daqui, se beneficiam. Essa se beneficia, essa se beneficia, essa daqui se beneficia, vivendo no tronco das árvores, né? E não prejudica a outra espécie, não prejudica essa daqui, as árvores, legal, não prejudica. Então, isso que é o comensalismo, certo? Vive nas árvores mais altas,
obtendo dessa forma maior suprimento de luz, tem benefício para a luz, mas não prejudica a árvore. Essa situação é chamada de epifitismo. Então, quando falarmos de epifitismo, viu essa palavra aí, epifitismo, são plantas aqui, ó, orquídeas, bromélias ou samambaias, vivendo em cima de outra árvore, certo? Onde as plantas epífitas aqui, ó, usam a árvore apenas como suporte para facilitar. Aqui no caso aqui é tudo em relação à luz, ó, para facilitar ter mais luz. Embaixo fica difícil, mas lá em cima essas 3 espécies aqui vão se beneficiar, sem prejudicar a árvore, certo? Aqui está o exemplo, ó. Isso aqui é epifitismo. São plantas, orquídeas, vivendo em cima do galho de uma árvore, certo? Outro exemplo, vamos para o próximo aqui, ó. É o caso das rêmoras. O caso das rêmoras, que se fixam na superfície do tubarão por uma ventosa na cabeça. Tá, então é um peixe rêmora que se fixa no tubarão, obtendo assim um excelente meio de transporte. Ó, para ter um benefício, ó, meio de transporte. O tubarão é um excelente meio de transporte, ó, legal. E se alimentam, ó, então meio de transporte e alimentação são dos restos da refeição dos tubarões. Tá, então outro exemplo, o caso das rêmoras, que são os peixes que vivem grudados, fixados no tubarão, usa como meio de transporte e se alimentam dos restos dos tubarões. Está aqui o exemplo, aqui, ó, pronto. Tubarão aqui as rêmoras aqui, ó, são peixes que vivem com o tubarão, se aproveitando meio de transporte, né, que é muito eficiente, e alimentação, certo? Próximo aqui, ó, colônias. Colônias são associações entre indivíduos de mesma espécie. Então aqui, ó, são associações de indivíduos de uma mesma espécie. Já mudou aqui. Então uma colônia, ela é formada sempre por indivíduos de uma mesma espécie, certo? Que se mantêm ligados entre si. Então eles ficam ligados entre si aqui. Puxa vida, eles não podem se separar, né? Então é isso. Podem ou não apresentar uma divisão de trabalho. Então eles se unem, são ligados entre si, e indivíduos de uma mesma espécie, isso é chamado de colônia. Eles podem ou não apresentar uma divisão de trabalho. Pode acontecer, que pode acontecer divisão de trabalho ou não, não é necessário, certo? Isso que é uma colônia. Então vamos a um exemplo aqui, ó. Um exemplo. É o caso dos quinidários e a caravela portuguesa. Quinidários e a caravela portuguesa. Está aqui, ó, o caso dos dois. Aqui é o nome científico, Psallia pissalis, para nós não tem importância nesse momento. Nome científico sempre vem primeiro aqui, ó, o gênero, e aqui segundo vem a espécie, certo? O gênero vem sempre primeira letra com letra maiúscula e a espécie aqui, ó, a primeira letra com letra minúscula, sempre. Se nós estivermos escrevendo no caderno o nome científico, é necessário passar um traço embaixo do gênero e passar um traço embaixo da espécie. Se estivermos escrevendo a lápis, se for digitar no computador, o nome científico, gênero e espécie vem sempre em itálico. Lembre-se sempre de colocar a letra lá, marcar itálico, nome científico. Vem sempre gênero e espécie depois, tá? É uma escrita latinizada. Então, esses quinidários aqui, ó, a associação dos quinidários com a caravela portuguesa, é uma colônia de indivíduos reprodutores, alimentadores e protetores. Os protetores são longos tentáculos, então os tentáculos lá, longos tentáculos são protetores, são indivíduos protetores, com células protetoras de substâncias urtigantes, que dão coceira, que afastam, que vão afastar, vai coçar, vai arder, vão afastar. Então, nós temos exemplo aqui, é esse exemplo aqui, isso aqui é a associação de indivíduos, onde eles vivem todos juntos, são unidos, tá vendo? Tem diferenças aqui, ó, os tentáculos dessa outra região aqui, mas eles vivem todos juntos, certo?
certo? Essa associação, ela tem que, os indivíduos têm que viver sempre juntos, unidos, eles vivem unidos. Nós temos outras associações que os indivíduos não vivem unidos, certo? Mais um aqui, ó, sociedades. Viver em sociedade. Uma sociedade é um grupo de indivíduos da mesma espécie. Opa, então está aqui, ó. Uma sociedade é um grupo de indivíduos de mesma espécie. Opa, outra informação importante, ó. Não ligados. Eles não estão unidos igual o exemplo anterior, certo? Eles não estão ligados anatomicamente e que se organizam de modo cooperativo. Então a organização deles é de modo cooperativo, cooperar aqui, ó. E a comunicação entre eles é feita por meio de substâncias químicas, os feromônios. Libera uma substância química, produz, libera ela no ar e os outros saberão, os outros dessa sociedade saberão. Se é um perigo, por exemplo, um predador, alguma coisa, o feromônio faz a comunicação. Sentiu o feromônio lá, já é um sinal de alerta, já está comunicando. Certo? Sociedade. Um exemplo é o caso das formigas saúva. Então nós temos aqui a formiga saúva. Nome científico de novo aqui apareceu. Nome científico. Então aqui o exemplo das formigas, né? Elas vivem juntas, mas elas não são unidas, tá vendo? Cada uma lá tem o seu, pode ir para onde quiser, elas não ficam unidas, né? Igual no exemplo anterior. Elas vivem juntas, mas separadas, certo? E algumas aranhas também, outro exemplo aqui, ó. Então algumas aranhas, tá aqui o exemplo das aranhas. Elas podem se unir para trabalhar juntas, para viver juntas, mas elas podem se separar também, né? Elas não são unidas anatomicamente, não são grudadas, né? Vamos dizer assim. Vamos agora trabalhar aqui, ó, explorando as ideias do texto, né? Explorando as ideias dos textos. Nós temos dois textos aqui. As interações biológicas nas comunidades, é um texto, e tipos de relações ecológicas, sobre esses dois textos, para recapitular aqui, ó. Primeiro, o que significa a expressão relações interespecíficas? Sempre que surgir essa palavrinha aqui, pessoal, interespecíficas, são relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Então, uma relação interespecífica são entre indivíduos da mesma espécie? Isso, sim. O que significa a expressão das relações intraespecíficas? Está aqui, ó. O que significa a expressão das relações intraespecíficas? São as relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Então eu já comecei a entender um pouquinho. Relações intraespecíficas são indivíduos de mesma espécie. Está aqui, ó, mesma espécie. E relações intraespecíficas são relações de indivíduos de espécies diferentes. Legal, então vamos continuar. Próximo aqui, ó. Como pode ser conceituada uma relação desarmônica ou negativa? Opa! São as relações quando pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. Então se é desarmônica, também é negativa. Então pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. Então se tem prejuízo para um dos indivíduos, é uma relação desarmônica e negativa. E o contrário é o quê? Uma relação harmônica positiva. Está aqui, ó. Ficou fácil. Como pode ser conceituada uma relação harmônica ou positiva? Pronto. Relação harmônica é o contrário da de cima. São relações quando nenhum indivíduo sofre prejuízo. Então não tem prejuízo para nenhum dos dois indivíduos.
É uma relação harmônica. Se ela é harmônica, ela é positiva, ela é boa, ela é positiva. Ah, entendi. Ficou fácil, né? Existem interações entre as populações dentro das comunidades? Sim, existe. Ah, não, cada população fica separado, não influencia, quase, claro que influencia, claro que as relações, que as populações se comunicam, elas ficam dentro das comunidades, se elas estão próximas, vai ter contato, sim, sim, então é sim. Existem interações entre as populações, sim. E elas podem ser de dois tipos, as relações. Ah, então se tem interação, elas podem ser de dois tipos, né? Sim. É o que nós vimos agora anteriormente. Elas podem ser harmônicas e positivas ou desarmônicas e negativas. Pronto. Então são de dois tipos. Nós vimos aqui agora. Elas podem ser desarmônicas ou negativas, harmônicas ou positivas, certo? São de dois tipos essas relações aí. Espero ter ajudado aí. Até a próxima aula, pessoal.